Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, uma emissão especial onde olhamos para o tema da atualidade, a epidemia do novo coronavírus Covid-19. Queremos debater nesta edição a dimensão social e psicológica, no fundo, a resposta da sociedade ou das sociedades, se considerarmos que é uma pandemia com impactos globais. São nossos convidados nesta edição Eduardo Marçal Grilo, antigo Ministro da Educação, e também Maria Luísa Lima, psicóloga social, consultora da área da sociedade da Fundação Francisco Manuel dos Santos, numa conversa nos próximos 30 minutos. Muito obrigado pela vossa presença, neste caso virtual, estamos a fazer um contacto Skype, como se exige virtualmente por estes dias nos debates em rádio e não só. Obrigado de qualquer forma pela vossa disponibilidade. Começo por si, Maria Luísa Lima. Esta pandemia tem um largo espectro de impactos e nós provavelmente ainda estamos no início da avaliação de todos esses impactos. De qualquer maneira, quais são as notas que tirou já das primeiras semanas de impacto nas nossas rotinas e na nossa sociedade? O seu bloco de notas registra o quê em relação à resposta da sociedade? Muito bom dia a todos. Registra coisas boas e e registra algumas preocupações, que não sei se são coisas que eu observei ou são coisas que eu imagino que estejam a passar, porque há coisas que nós agora não temos possibilidade de ver diretamente. Claro que estamos todos muito mais isolados de contactos sociais, faz parte desta situação, mas estarmos fisicamente isolados não quer dizer necessariamente que as pessoas se sintam sós. E neste caso a tecnologia tem-nos ajudado a manter os contactos com as outras pessoas, e quem tinha esses contactos, as redes sociais, têm servido de uma forma muito importante para nos mantermos ligados uns aos outros. As pessoas estão a telefonar-se mais, estão a usar mais grupos do WhatsApp, estão a fazer mais reuniões virtuais, estão a ser muito criativas em muitas coisas para manter esses laços vivos. O que me preocupa são duas ou três coisas, se calhar depois podemos falar disso mais. A primeira é as pessoas que já se sentiam sós ou que já estavam mais sozinhas antes desta situação e que, portanto, provavelmente ainda se sentirão mais isoladas e mais sós. As pessoas que, estando juntas na mesma casa, se calhar não gostariam de estar. E estamos a falar, por exemplo, de casas muito pequenas, onde agora se acumulam muitas pessoas e, portanto, este sentimento de densidade é, por si só, um potenciador de stress. E estamos a falar de famílias disfuncionais, por exemplo, em que as pessoas viviam juntas porque não passavam muito tempo juntas e agora, sendo obrigadas a estar juntas, pode também potenciar problemas. E preocupa-me a dimensão de classe e desigualdade que tudo isto também traz. Os ensinos à distância são muito bonitos para quem tem condições para os seguir e quem tem equipamentos para os seguir e, portanto, temo que algumas destas situações estejam a potenciar situações de desigualdade. Mas posso falar de outras preocupações? Já voltamos numa segunda ronda. Professor Eduardo Marçal Grilo, a mesma questão, o que é que sublinha do seu bloco de notas de observação de toda esta resposta e da forma como este impacto foi sentido na nossa sociedade? Muito bom dia a todos, senhora professora, muito bom dia, muito gosto de estar aqui consigo e com os ouvintes da Rádio Renascença e deste programa tão interessante. Olhe, bem, aqui a minha companheira de debate já disse praticamente tudo, esgotou o tema, eu vou apenas pegar aqui em dois ou três aspectos que ela colocou, que eu acho que são muito importantes. O primeiro é este: eu não sei o que seria de nós sem as tecnologias. Isto é, se não temos estas tecnologias de contacto
dos telefones, dos iPads, dos WhatsApp, dos Skypes. Se não houvesse isto, como é que nós contactávamos uns com os outros? Eu imagino o que terá sido isto há 100 anos, em que não havia nada do que há hoje e em que as pessoas também tinham esta é uma doença parecida, que foi a pneumónica, chamada espanhola, que o meu pai teve, aliás, e infelizmente não o levou, mas seria nessa altura, não sabendo as pessoas o que sabem hoje, e em que, se por acaso tivesse havido uma estratégia de isolamento, como houve nos Estados Unidos, curiosamente, esta estratégia, digamos, medida tomada quase universalmente de isolar as pessoas, foi, pela primeira vez, adotada nos Estados Unidos em 1918, 1917, já não me recordo. Primeira nota. Segunda nota. Há aqui uma grande solidariedade. Há muitas exceções. Aquela exceção, por exemplo, há 3 dias, em Espanha houve um grupo de idosos que foi recebido à pedrada num sítio qualquer, que é uma coisa verdadeiramente lamentável, mas que mostra uma coisa muito terrível que esta crise nos está a trazer, que é uma séria divisão entre os que têm menos de 60 anos e os que têm mais de 60 anos, isto é, aqueles que são mais vulneráveis. Porque os mais novos estão a passar por esta crise como quem tem uma pequena gripe, não é? Isto, para pessoas como eu, designadamente, com a idade que tenho, com o ritmo de doenças que tenho, sou uma pessoa muito vulnerável e, portanto, estou completamente isolado. Sinto imenso, e aquilo que muitos como eu devem sentir, que é a falta de contacto com os mais novos. Nós, dos países do Sul, aliás, há hoje um relatório muito interessante comparando o contacto que as pessoas mais velhas têm com os mais novos, e a comparação é feita entre a Alemanha e a Itália. Professor, deixe-me pegar nesse ponto em particular, sem prejuízo de continuarmos a nossa reflexão, para ouvir a professora Luísa Lima. Esta questão intergeracional, houve um aviso no sentido de apartar netos e avós para proteger os mais velhos. Há uma tentativa de isolamento consciente também daqueles mais velhos, tendo em conta o grupo de risco. Mas, na sua perspectiva, ainda será provavelmente vai ser ajustada esta relação, terá que ser reinventada ao longo da pandemia em que estamos a viver, porque aparentemente ainda subsistem este isolamento que nem as tecnologias ainda conseguem totalmente absorver. Pois é muito verdade aquilo que o professor Marcelo Grilo falou, que há solidariedade, mas há solidariedade entre pessoas que às vezes podiam não sentir essa solidariedade, porque o facto de estarmos todos em casa subitamente cria uma percepção de semelhança com outros que normalmente não temos, não é? Estamos todos confinados ao mesmo espaço, há alguma solidariedade entre janelas de vizinhos que não se falavam antes, não é? E que da janela comunicam. E, portanto, há este sentimento de que estamos todos nisto juntos. Aliás, a publicidade tem reforçado muito essa ideia, que estamos todos nisto juntos, mas de facto, ao criarmos esta identidade coletiva de que isto não é uma ameaça individual, que é uma ameaça para todos nós e que, portanto, a resposta tem de ser de todos nós, e é isso que explica, por exemplo, que as pessoas não se vão tirar tudo do supermercado, que tenham comportamentos cívicos, não é? É esta ideia de que a ameaça só pode ser superada se nós todos tivermos uma ação que leve em conta... Mas aí, professor, houve aí um ajustamento, porque agora a situação no fundo está mais estabilizada. No início houve alguma corrida aos supermercados, mas a ideia é que a sociedade ajustou de facto, que a crise vai ser longa e temos que todos que estar de facto nesse barco. Porque se todos tivermos aquilo que... Isto é um dilema social, não é? Se toda a gente for só aos seus interesses e encher a sua casa, nós não temos que chegue para todos. Mas se formos enchendo todas as semanas, isto vai dar para todos. Mas isso exige deixar de pensar unicamente em si e para começarmos a pensar num coletivo. E, portanto, isto é muito importante,
passagem da ameaça individual para a ameaça coletiva, por sentirmos também que a resposta é uma resposta que tem de ser solidária e que tem de levar em conta não só a nossa posição, como a posição dos outros. Mas dito isto, há algumas clivagens que a de idade é que o professor Marçal Grilo referiu, pode ser uma clivagem muito importante, porque de facto há grupos de maior risco, que são as pessoas com doenças crónicas e nós, os mais velhos. E isso levou num primeiro momento, um filho meu que me dizia, eu não me importo nada de apanhar já a pandemia, fico já despachado. Porque tem uma ideia de que isto não lhes pode-lhes tocar, mas não tem grandes consequências muito, muito sérias. E quando nós fechamos assim o nosso grupo, podemos fechá-lo a outros, não é? Sentimos que são os dos novos versus os dos velhos, os dos portugueses versus os dos outros, ou como aconteceu aos portugueses que estavam em Angola e em Timor, sentiram-se discriminados porque as pessoas da África sentiram, por exemplo, que eram os europeus que tinham levado para lá aquela doença e sentiram-se discriminados, houve notícias dessas. Portanto, quando nós começamos a ter esta ideia de que o nosso mundo pode estar ameaçado, e a morte que aparece nos telejornais é muito o sinal disto, estamos a falar de morte, nós tentamos proteger o nosso grupo. E ao tentar proteger o nosso grupo podemos culpar e transmitir alguma violência face aos outros. É triste aquilo que aconteceu. Professor Marçal Grilo, este é um teste também à maturidade cívica, tendo em conta aquilo que a professora Luísa Lima estava a sublinhar, esta transição para um clima em que estamos todos efetivamente no mesmo barco e, portanto, a sociedade compreendeu isso coletivamente? Eu penso que sim, mas deixe-me só pegar vir um bocadinho mais atrás com o outro aspecto que foi referido e que eu considero muito importante. É que isto não afeta todos igualmente. Isto não afeta todos igualmente. Isto é, há aqui uma desigualdade entre as pessoas, entre as famílias, os mais ricos, os mais pobres, etc. E isto acentua essa desigualdade. O Bill Gates dizia aqui há uns dias que esta pandemia vai ser debelada nos países ricos e não vai ser tão debelada nos países pobres. E, portanto, nós vamos ter que olhar para isto com alguma cautela. E muitas das conclusões que nós, da reflexão que fazemos, vai depender muito da extensão que esta pandemia teve. Quanto tempo isto vai durar, como é que ela vai perdurar no tempo ou não. E até que ponto é que nós vamos passar a ter, digamos, sociedades que estão razoavelmente defendidas. Porque quando cerca de 60% ou 70% da população tiver passado pelo vírus, nós ficamos razoavelmente imunes. Ontem a doutora Maria Mota dizia que os 60% a 70% é o número que eles consideram que dá para imunizar uma sociedade. Mas isto vai demorar algum tempo. Nós não sabemos quanto tempo é que isto... Professor, e o que é que vai ficar nas nossas relações, até do ponto de vista laborais, sociais, com base na tecnologia, que foi o primeiro ponto que sublinhou na sua reflexão? Vai deixar marcas, formas diferentes de trabalhar? Eu acho que vai acelerar e nós estávamos todos muito preocupados como é que se passava para a sociedade digital e agora não devemos ter preocupação nenhuma, porque as medidas de emergência que se estão a tomar, muitas delas, não digo todas, mas muitas delas vão perdurar no tempo. Aliás, foi sempre assim. As coisas que se inventaram, por exemplo, durante a guerra, acabaram por ser, digamos, grandes breakthroughs, se me permite o termo, para o resto do tempo, para o resto da sociedade e para as pessoas no seu conjunto. Neste caso específico, por exemplo, no caso da educação, que é um caso em que estamos todos mais ou menos envolvidos, no caso da educação, é evidente que o ensino à distância é uma coisa que está testada há muito tempo, com aspectos positivos e aspectos negativos. A minha opinião é que nós vamos acelerar alguns aspectos da educação na parte da teleensino, da teleaprendizagem. É a teleescola do século XXI? Pode ser, mas terá que sempre ser complementada com o ensino presencial. A educação é uma coisa, é algo que liga às pessoas, desde o Platão, que isto é verdade, não é? Isto não é verdade agora, isto é verdade desde o Platão.
E, portanto, este ato é um bocadinho como na medicina. A telemedicina também vai ter um impacto enorme, mas o ato médico, aquilo que se chama um ato médico, é uma coisa muito íntima, muito pessoal, muito própria, muito característica da relação entre duas pessoas. É uma pessoa que tem confiança na outra, que lhe mete nas mãos a sua saúde, que lhe diz o que é que pensa, o que é que sente, o que é que gostava de fazer, porque é que não o fez, qual é a dificuldade que tem. Estas coisas não se fazem muito pelas tecnologias, fazem-se no contacto dos olhos com os olhos. Professora Luísa Lima, diga. Mesmo esta pequena ideia de nós podermos estar aqui a ver-nos um ao outro, vale imensa pena, porque uma coisa é nós estarmos a ver, eu estou a ver os óculos do Sr. Doutora, que está impeccavelmente maquiada, etc, e isto conta muito na relação entre as pessoas, o contacto, por exemplo, mesmo o próprio contacto físico é muito importante. Não, é o contacto com os netos, uma das coisas que mais, eu estou aqui há quase há 3 semanas, aqui na casa da Praia das Maçãs, sozinho com a minha mulher, e tenho imensa pena de não poder tocar as minhas netas e os meus netos. Aliás, tenho 2 em Itália, em Milão, e portanto imagina bem a nossa preocupação que todos os dias ligamos, mas vemos no WhatsApp, conseguimos ter através do FaceTime, conseguimos conversar com eles e vê-los. E, portanto, eu acho que nós vamos ter muitas alterações. Não vamos ter, talvez, tantas como nós possamos pensar, mas vai depender muito do tempo que a pandemia durar. Professora Luísa Lima, o que é que vai ficar dos laços sociais conquistados também através da tecnologia? Olha, eu costumava dizer que as nossas relações online estão para as relações face a face, como os snacks estão para uma refeição a sério. Porque parece que tiram a fome, mas não nos alimentam verdadeiramente. E eu dizia isto, e tenho investigação que mostra isso, que os amigos do Facebook não são como os amigos reais. E há muita investigação nesta área que também mostra isto. E nesta altura, de facto, quem já tinha boas redes de relações sociais, quem tinha netos e amigos e pessoas com quem estava e tocava e dava abraços e beijinhos, está a utilizar mais as redes sociais. São snacks, mas é o que temos de aproveitar neste momento, e faz-nos sentir muito bem estarmos com essas pessoas sincronizadas e vê-los e falar com elas em um tempo real. Mas não chega, quer dizer, e há outra parte que me custa muito, que é, eu acho que é possível manter relações que já existiam desta maneira, mas como o professor Massalo Grilo disse muito bem, a confiança nasce de uma relação face a face, do toque, dos olhos nos olhos, sem ser no ecrã. E não sei... Mas já havia essa experiência, por exemplo, muitas famílias tinham essa experiência na distância, onde esta nova geração, pela sua mobilidade, por exemplo, contactou cada vez mais com a sua família desta forma. Sim, manter relações, acho que é possível. Criar relações do nada, relações sérias, íntimas, parece-me muito mais complicado. Não conheço investigação sobre isto, mas eu faço esta diferença entre uma relação onde já existe essa confiança criada e que nós estamos a continuá-la por meios virtuais e esperamos voltar a abraçar-nos e estarmos juntos outra vez. E, portanto, é uma maneira de manter relações, apesar de serem snacks, não é? Mas a relação estava lá. Agora, construir do nada novas relações parece-me complicado. E a consequência disso, que era o que me perguntou, é que nós podemos ter medo das outras pessoas. Ter medo das outras pessoas, da pessoa com quem nós estamos a 2 metros na fila do supermercado, não é? Ou que nos afastamos quando a pessoa no supermercado está a tirar maçãs ao pé de nós que estamos a tirar pêssegos ou laranjas, não é? Este medo dos outros que nós estamos a sentir agora, porque os outros podem ser portadores de coisas que nos podem infectar,
e este fechamento que nós podemos fazer naqueles que já conhecemos e naquilo que são a nossa rede anterior, isso parece-me que pode ser problemático. Professora, temos, como estamos a acelerar para o final, eu queria lançar aqui uma última nota que está também na linha do que o professor Marcelo Grilo tinha começado a evocar. Tem a ver com alguma questão regional, se quisermos, do sul da Europa. No sul da Europa, a questão da família é vista de uma maneira relativamente diferente ou de uma maneira um pouco mais assertiva face a sociedades mais do norte da Europa. Até que ponto estávamos nós, sociedades do sul da Europa, mais preparados ou mais sensíveis para um impacto destes? Então nós temos mais saudades dos abraços e dos beijinhos que os outros, com certeza, mas também temos, com certeza, mais frequência de interação virtual do que têm os outros. Estou convencido que os netos na Holanda já falavam menos aos seus avós do que falam no sul da Europa e também falarão muito menos nesta situação do que falavam antes. Portanto, não sei, acho que estamos a manter online o padrão que já tínhamos antes. E claro que os avós e os netos sofrem mais por não estarem em contacto uns com os outros. Professor Marcelo Grilo, e nós precisamos da organização e do pragmatismo das sociedades do norte da Europa neste momento? Quer dizer, eu acho que nós precisamos de encontrar aqui o que eu poderia chamar um equilíbrio entre o que é este afeto que está muito presente nas sociedades do sul da Europa. Eu não sou sociólogo e, portanto, estou-me a meter em áreas mais complicadas, mas a ideia que eu tenho é que no sul da Europa, a ideia, por exemplo, no caso da Itália, a família é uma coisa sempre muito turbulenta, com as pessoas para cima e para baixo, os avós e os netos, e tudo aquilo grita, tudo aquilo anda para cima e para baixo, e os filhos, e mais e os amigos, entram uns e saem outros. Isto não acontece muito nos nórdicos. Os nórdicos, por variedíssimas razões, são muito mais fechados, estão muito mais habituados à solidão e ao isolamento do que os europeus do Sul. Por razões óbvias, as próprias causas que estão, por exemplo, na Suécia. Eu lembro-me que das primeiras vezes que convivi com muitos suecos, em 1980, em que estive durante quase um mês, e em que se falou muito daquilo que era a experiência pré-matrimonial. E lembro-me dele ter dito, não, isto é uma coisa que na Suécia nós fazemos há muito tempo, porque com o clima terrível que temos, os casais eram postos isolados numa quinta durante um ano para perceber se funcionavam ou não funcionavam, se aquilo resultava ou não resultava. Isto no sul da Europa é completamente impossível, não é? Quer dizer, nunca iria resultar, certo, professor? Nunca iria resultar. E, portanto, o que me parece é que nós vamos ter que encontrar aqui um equilíbrio entre o que é o afeto, a ligação pessoal, a intimidade que se tem, os amigos mais próximos, a família, os elementos da família, e aquilo que é esta capacidade fantástica de contacto através das tecnologias. Professor, mas e o aparelho organizativo da sociedade organizada, digamos, mais do norte, esse era o meu ponto, fará diferença e poderá contaminar toda a Europa no sentido de maior pragmatismo nas relações sociais e laborais? Poderá haver, na minha opinião, alguma reflexão sobre isso, sobretudo no seio das famílias, porque as famílias também têm que perceber quais são os prós e os contras da forma como vivem. Esta crise, esta pandemia, vai obrigar muitas pessoas, muitos de nós, a refletir sobre a vida, a refletir sobre a família, a refletir sobre as relações com os outros, a maneira como nós nos deslocamos, a maneira como nós vivemos, a maneira como comunicamos. Isto vai introduzir uma alteração significativa. Agora, dizer isto vai ser tudo completamente diferente, vamos ter, não sei, e repito aquilo que disse no início, vai depender muito da extensão desta pandemia, porque se esta relação, este corte geracional implicar o fim do diálogo intergeracional, eu atribuo uma grande importância ao diálogo intergeracional, isto é, a partilha da experiência dos mais velhos com aquilo que é o saber
e o conhecimento dos mais novos, porque os mais novos têm hoje um conhecimento e uma forma de olhar para a vida diferente da nossa. E o contrário, professor, e o contrário, o que os mais novos aprendem com os mais velhos. Exatamente, portanto nós temos muito a partilhar com eles das nossas experiências. E eles gostam, e muitas vezes o que acontece é que, passado algum tempo, eles não tiraram tanto dos avós, por exemplo, e depois quando os avós desaparecem dizem que pena eu não ter tido mais conversas com o meu avô, porque se calhar tinha aprendido muito mais. Professor Marçal Grilo, professora Luísa Lima, podemos fazer aqui um acordo, talvez pudéssemos encontrar de novo daqui a umas semanas e tentar avaliar o que é que, entretanto, com a pandemia foi mudando nesta nossa realidade. Se estiverem de acordo, voltaremos a juntar-vos para esta conversa sobre a pandemia. Com muito gosto, será um grande prazer. Será um grande prazer também. Muito obrigado pela vossa disponibilidade, Maria Luísa Lima e Eduardo Marçal Grilo. Olharam para a pandemia e a forma como ela tem impacto nas nossas vidas, na nossa sociedade, a resposta social e até psicológica face a esta epidemia do novo coronavírus, a Covid-19, numa edição do programa da Capa Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir de novo este debate em rr.sa.pt ou nas plataformas digitais habituais em formato podcast. É um programa com genérico original de Mário Laginha, com produção de Ana Marta Domingues, ainda com Rui Glória, André Peralta e José Pedro Frazão. Estamos atentos à Covid-19. Traremos mais debates, mais reflexões durante as próximas semanas sobre este tema, este programa.